Olá, jovem, seja bem-vindo aqui ao Matemática Gym. Vamos aqui para a aula de hoje, soma dos ângulos internos de um triângulo. Primeira coisa, vamos só relembrar aqui alguns conceitos. Primeiro, triângulo, ele é um polígono que tem 3 lados e 3 ângulos. Então, os elementos do triângulo são o vértice, ABC, ângulos internos ABC, ângulos externos A, ângulo externo B e ângulo externo C, e o lado ABC. Bem, a nossa primeira propriedade que nós vamos falar aqui hoje é o seguinte, ó, a soma dos ângulos internos. Bem, olha só, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos das medidas dos ângulos internos é igual a 180. E eu escrevo aqui, ó, ângulo A mais ângulo B mais ângulo C igual a 180, anotem aí, graus. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é isso. O que eu estou querendo dizer com isso, professor? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho um triângulozinho aqui. Tá certo? Aí aqui, ó, eu tenho um ângulo que a medida dele é igual a 60, por exemplo. Aí vamos supor que essa medida aqui é 70. Aí minha pergunta é, qual a medida desse outro ângulo X aqui? Vamos supor que aqui seja o vértice A, aqui o vértice B e aqui o vértice C. Então, eu quero saber a medida desse ângulo. Observe que eu já tenho aqui, ó, 70 mais 60 já deu 130 graus. Certo? Então, para dar 180, a soma aqui, então falta quantos graus aqui? Falta 50 graus, então X é igual a 50 graus. Nunca posso esquecer de colocar a bolinha, tá certo? Essa bolinha representa a quantidade de graus, o valor em graus, que é a medida de ângulo, ok? Olha só um outro exemplo. Se eu tenho aqui, ó, um triângulo assim, e eu digo que esse ângulo aqui, ó, faça esse quadradinho, e aqui eu digo que vale X, e aqui vale X. Bem, e te pergunto qual que é a medida desses dois ângulos. Primeira coisa, a medida, eles são iguais. Eu já sei que esses dois ângulos são iguais. Esse quadradinho aqui significa o quê? A gente viu numa outra aula que esse quadradinho aqui significa que esse ângulo tem uma medida de 90 graus. E que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, tá certo? Então, foi isso que nós vimos na última aula. Agora, olha só. Como que eu faço nesse caso, professor? Você vai fazer o seguinte, ó, a medida desse ângulo aqui, X, mais a medida desse outro ângulo, X, mais a medida desse ângulo, 90. A soma desses três ângulos é sempre igual a 180 graus. Agora, ó, 1x mais 1x são 2x. Esse 180 repete. Aqui está 90 positivo, vem para cá, 90 negativo. Então, 2x, fazendo essas continhas do lado de cá, 180 menos 90 dá 90. E agora passo 2 dividindo, ou seja, x é igual a 90 graus dividido por 2. 90 dividido por 2. 45 graus, ok? Continuando aqui, então, faço exercícios desse formato, tá certo? Quando eu quero descobrir a medida dos ângulos de um triângulo. E olha só, eu tenho aqui um outro teorema, né? Que é o teorema do ângulo externo. O que diz o teorema do ângulo externo? Olha só, dado um ângulo externo de um triângulo, sua medida ela é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Professor, o que é isso não adjacente? São os ângulos vizinhos. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo C, o ângulo externo a C, tá vendo? Eu prolonguei esse lado, então eu tenho esse ângulo externo aqui a C, e ele está dizendo o seguinte, ó, que essa medida é a soma desses dois ângulos. Por exemplo, vamos aqui, vamos fazer um desenho aqui de um triângulo. Olha só, eu tenho aqui um triângulo. Aí vamos supor que
esse ângulo aqui é 60 graus. Esse ângulo aqui é 40 graus. E aí eu quero saber, vou prolongar aqui esse lado aqui, ó. Eu quero saber o ângulo externo a esse aqui. Vamos chamar aqui de ângulo A. Se esse ângulo é A, esse aqui é o ângulo externo a, ou seja, eu vou escrever assim, ó, EA, para dizer que é o ângulo externo de A. Esse ângulo, a medida dele é a soma desses dois, ou seja, é 60 mais 40. Quanto que é 60 mais 40? Então, a medida do ângulo externo, 60 mais 40, é igual a 100 graus. Tá certo? Então, esse ângulo é aqui. A medida dele é 100 graus. Vamos fazer um outro exemplo aqui? Olha só. Vamos supor que eu tenho um triângulo aqui, ó. Fazendo um formato em pezinho aqui. Eu tenho que esse ângulo aqui, ó, é 30. E eu tenho que esse ângulo aqui é 60. Opa! Vou prolongar aqui, ó, esse lado. Aqui eu vou chamar de ângulo X. Então, esse ângulo aqui de fora, deixa eu pegar o lápis aqui de outra cor. Então, esse ângulo aqui de fora é o EX. Qual que é a medida do EX? A medida do EX é a soma desses dois aqui, ó. 30 mais 60 graus. Ou seja, o ângulo EX, 30 mais 60, é igual a 90 graus. Tá certo? Tranquilo? Entendida essa ideia, vamos aqui para as atividades. O que nós temos aqui de atividade, professor? Olha só, atividade 1. Diz assim: sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, calcule o valor de x da figura a seguir. Ou seja, vamos lá? Eu tenho aqui, ó, esses três ângulos. O ângulo x mais o ângulo 2x mais o ângulo x mais 20. Né? Aqui é o valor de cada ângulo. Isso tudo é igual a 180 graus. Vamos determinar o valor de x. Então, vou somar todos que tem x. 1x mais 2x mais 1x. Eu vou ter 4x. Do lado de cá vai ficar 180 graus. Aqui está mais 20. Vem para cá, ó. Menos 20 graus. Então, 4x é igual a 180 menos 20 dá 160 graus. X é igual a 160 graus dividido por 4. Então, nesse caso, 160 dividido por 4 é 40 graus. O x é 40. Então, nesse triângulo, esse ângulo aqui é 40. Esse ângulo aqui, ó, 2x. Então, se 1x é 40, 2x, esse ângulo aqui é 80 graus. E aqui é x mais 20, ou seja, o x é 40 mais 20 dá 60. E se eu somar 80 com 40 com 60, olha só, 80 mais 40 graus mais 60 graus, a resposta dessa soma são 180 graus, ou seja, a questão está correta, ok, jovem? Então, tem como você fazer e já verificar se você acertou ou não a atividade. Vamos continuar aqui? Próximo aqui, exercício 2, diz assim, olha só. Tá aí na tela, o exercício 2 diz assim, ó. No triângulo a seguir, tem-se que o ângulo A é igual a 50 graus, tá certo? Então, o ângulo A, tira esse pontinho aqui, tá, jovem? Tira isso aqui, é só a bolinha. O A é 50 graus, vamos anotar aqui.
O ângulo B, o ângulo C igual a 60 graus, então esse ângulo aqui é igual a 60 graus. Utilizando a ideia apresentada anteriormente no texto, encontre o valor do ângulo B e do ângulo representado pela letra X. Bem, então são duas continhas a serem feitas. Vamos primeiro aqui para o ângulo X. Esse ângulo X ele é chamado ângulo externo. Então, o ângulo externo X, nós vimos que a medida dele é a soma do ângulo A mais o ângulo C. Ou seja, X é igual ao A, vale 50, mais o ângulo C, que vale 60. Então, X é igual a 50 mais 60, 110 graus. Tá certo? Agora vamos para o ângulo B. Eu sei que a soma do ângulo A mais a soma do ângulo B mais a soma do ângulo C, ou seja, são os três ângulos internos desse triângulo, ela é igual a 180 graus. O ângulo A é 50, mais o B é o que eu quero saber, então vou repetir, mais o ângulo C, que é igual a 60 graus. Isso tudo é igual a 180 graus. Agora, isolando B, B vai ser 180 graus menos 50 menos 60 graus. Ou seja, o ângulo B vai ser igual a 180 menos 50 menos 60 vai ser igual a 70 graus. Ok? É assim que eu faço esse tipo de exercício, jovem. Continuando aqui. Vamos aqui para o próximo exercício. Exercício 3. Olha só o que diz o exercício 3. Determine o maior lado do triângulo dado a seguir. Justifique a sua resposta. Bem, nesse caso aqui nós vimos anteriormente, né, que o maior lado ele é oposto ao maior ângulo. Então, se nesse caso o maior ângulo é 105 graus, então o maior lado vai ser o lado QR é o maior lado, pois é oposto ao maior ângulo. Ok? Vamos aqui para o próximo atividade. Exercício 4. Diz assim, ó. Determine o valor de x que representa a medida do ângulo em cada triângulo. Olha só, nesse exercício aqui, eu tenho que esse ângulo x mais esse ângulo x mais esse ângulo x, ou seja, x, a medida desses três ângulos, é igual a 180 graus. Então, 3x é igual a 180 graus, ou seja, x é igual a 180 dividido por 3. E 180 dividido por 3 é 60 graus, tá certo? Então, nesse caso aqui, a medida do ângulo x é 60 graus. E aí, todos os ângulos são iguais. E nós vimos que se todos os ângulos são iguais, eu tenho aqui um triângulo que também vai ter todos os lados iguais. E esse triângulo chama-se triângulo equilátero, tá certo? Continuando aqui. Último exercício aqui para a gente encerrar. Vamos aqui para o nosso último exercício, olha só. Eu tenho aqui, ó, que esse ângulo x menos 60 graus, mais esse ângulo x, mais esse ângulo x, essa soma
ela é igual a 180 graus. Então, 1x mais 1x mais 1x é 3x. 3x é igual a 180 graus. Esse 60 negativo vem para cá somando, ou seja, 60 graus positivo. Então, 3x somando do lado de cá vai dar 240 graus. X é 240 graus dividido por 3. Nesse caso, x vai ser 80 graus. Se é 80 graus o x, então esse ângulo aqui, ó, é 80, que é igual a esse outro, 80, 80. E esse aqui vai ser 80 menos 60, 20 graus. Tá certo? Jovem, então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Fui!